Ótimo. Então vamos lá. Bem, mais uma vez, boa tarde a todos. Estamos começando mais um ciclo de palestras que o GPeto vem promovendo aí com pesquisadores, né, em filosofia do direito, em direito e literatura, em teoria do direito. E hoje nós temos o professor Luciano, que eu acho que não foi meu colega de mestrado durante o mestrado. Eu acho que eu não sei se eu já tinha saído ou se ele entrou no meu último semestre, mas de todo modo, né, de certo modo, meu irmão epistêmico, na medida em que foi orientado pelo professor André Caran, né, e eu acho que hoje ele vai trazer muita coisa legal para a gente conversar. Vai falar sobre o ECA, né, se eu não estou enganado, né, Luciano? Pelo menos essa foi a linha de pesquisa do Luciano, foi na linha do Estatuto da Criança e do Adolescente, trabalha a questão da efetividade, né, dos direitos fundamentais, e eu acho que hoje ele vai ter muita coisa bacana para falar. Hoje eu só quero fazer essa apresentação. Peço desculpas se eu não puder ficar durante toda a reunião. Daqui a pouco eu preciso sair daqui, por exemplo, e eu tenho alguns compromissos à noite, mas, Luciano, estou muito feliz que você está aqui, viu, cara? Obrigado por disponibilizar o seu tempo, né? Tempo da sua paternidade, tempo do seu dia para estar falando com a gente, e eu tenho certeza que essa molecada vai poder aprender muito, tá? Espero que você também fale sobre você agora no início, né? Eu acho que o mais importante é criar esse vínculo. Você não é um novato mais no GPeto, eu te informo isso, né? Na nossa primeira reunião você me prestigiou, me ouviu até o final, me debateu comigo, que foi muito legal, foi uma experiência excelente. Eu acho que hoje a gente vai ter mais uma experiência muito boa. Obrigado pela presença de novo e tenhamos uma ótima reunião. Tudo bem. Agradeço a Guilherme. De fato, a gente não foi colega, não foi contemporâneo do mestrado, você já tinha saído quando eu cheguei para o mestrado. Fiquei feliz com o convite do Guilherme, é claro, né? E quando ele me convidou, ele me disse, para falar sobre o que você quiser. Eu falei, poxa, eu vou falar da minha pesquisa. Eu vou falar da minha pesquisa. E um convite dele, na verdade, foi um convite que, para mim, foi impositivo. Eu não poderia negar um convite do Guilherme, porque ele tem assim, talvez ele não saiba disso, mas ele tem uma importância dentro do meu trabalho, dentro da minha pesquisa, que eu vou falar aqui mais à frente, porque nós tivemos uma pré-banca de qualificação, não é, Guilherme? E naquela pré-banca você me disse uma coisa, ou você me indicou, me orientou, algo que está sendo muito importante, que está me direcionando muito na minha pesquisa, tá? E aí eu te agradeço, eu estou lendo o Marcelo Catoni, estou achando assim aquele texto maravilhoso, a minha chave de leitura para minha dissertação, e foi você quem naquele momento ali de uma pré-banca de qualificação, junto ao querido professor André Caran e aos demais colegas, o Alex e Carol, me deu esse direcionamento. Então, eu agradeço muito. Enfim, eu tinha dito ao Guilherme naquela oportunidade que se marcou para o dia 9, marcamos e eu não pude naquela primeira oportunidade, hoje, quase assim, no limitezinho, as coisas se ajeitaram e eu consegui estar aqui com vocês, senão eu teria que adiar novamente, o que seria péssimo, né? Seria péssimo, ruim demais para a gente, para todos nós. Mas eu dizia para o Guilherme, naquela oportunidade, que ele perguntou se eu poderia ir no dia 9. Falei, caramba, dia 9? Bom, se tiver tudo bem no dia 9, né? Se a gente não estiver vivendo aí um regime ditatorial, aí a gente vai poder fazer a nossa fala aqui, que não é uma aula, eu prefiro que seja um diálogo e não um monólogo, seja um diálogo com todos vocês, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, passou o dia 7, o Dom Pedro I não ressuscitou, nem voltou, está tudo aí caminhando normalmente,
encaminhando para a normalidade, né, dentro do que é possível aí. E aí eu pensei, entre o dia 7 de setembro, que estão prometendo o apocalipse, e o dia 11 de setembro, que a gente completa 20 anos do ataque às Torres Gêmeas e aos Estados Unidos, etc. Ótima data, excelente data para a gente conversar. Mas o que eu gostaria de mostrar alguns slides, só para poder guiar a minha fala, pessoal, senão a gente acaba se perdendo. Eu sou de falar pouco, eu tive um contato de sala de aula com o Guilherme em apenas uma oportunidade antes da pandemia, em um encontro do Sertão, em que a gente teve um rápido diálogo com o professor Henriette Caran e o professor André Caran Trindade também. Falar aqui o Trindade, Guilherme, porque a professora Henriette fala assim, o André tem pai, então é André Caran Trindade. E, então, ele tem até, o pai dele também é autor, né? Tem uma obra que também está na minha dissertação. Luciano, que fala do ECA, né? Que fala da importância da paternidade, não é? É muito legal, sim. Muito legal. Sim. O Jorge Trindade, né? Exatamente, o Jorge Trindade. Então, eu vou mostrar aqui alguns slides para que a gente possa conversar, conduzir. No primeiro momento, eu vou falar um pouco da pesquisa em si, desse caminhar da pesquisa, como é que a gente chega nessa situação da nossa pesquisa. Vocês visualizam aí? Só me confirma? Oi? Tá dando para visualizar. Sim, dá para ver. Tá. Deixa eu só organizar aqui. Agora sim, agora ficou dá para ver. Não está maximizado, mas dá para ver. Então, como o Guilherme colocou, a minha pesquisa é acerca aí do ECA e de seus 30 anos, né? 30 anos do ECA no ano passado, claro. E aí a gente depois de muitas voltas, porque a gente entra no mestrado com um pensamento, com uma pesquisa, com ideais, né? Ideais bem amplos. Caramba, eu me lembro que eu tinha a pretensão de pesquisar a relação democracia e capitalismo, né? De ouvir tanto falar em democracia, e a minha ideia era de que democracia e capitalismo não cabem no mesmo espaço. Se tiver no mesmo espaço, um deles é mentiroso, um deles é falso, e eu sempre concluía que a democracia que era falsa, essa era a pretensão. Depois eu percebi que era um universo que eu não abraçaria. Aí eu entro no mestrado com um projeto para discutir ativismo judicial, e foi o projeto com que eu entrei e que ficou para lá, porque a gente, no caminhar do mestrado, acaba descobrindo uma série de outras coisas, e enfim, acabou que eu decidi trabalhar com essa questão de um adolescente específico, né, que é o adolescente que está em conflito com a lei, e claro, para poder delimitar o meu espaço, esse adolescente aqui do estado da Bahia. E vocês vão entender, eu sei que a maioria de vocês é o quê? São Paulo? São Paulo, é isso? Então, vocês vão entender perfeitamente por que eu privilegiar o estado da Bahia. Né? Não é apenas por uma questão de delimitar espaço dentro da sua pesquisa, mas tem outros elementos que vocês vão entender um pouco mais à frente o porquê disso. Tá, eu quero... Deixa eu passar slide. Pronto, então aqui. Aí, como eu já falei, já puxei aí o primeiro tema, né? O primeiro tópico dessa minha fala, que é a questão dos temas, dos muitos temas que nós temos, que nós pretendemos pesquisar, e a coisa vira um burburinho em nossas cabeças, mas a gente, em algum momento, acaba chegando. Como eu falei dos temas, eu falo do orientador. O orientador e a dor dos outros. Ao longo do mestrado, eu acompanhava as bancas de qualificação, as bancas de defesa da dissertação, e eu sentia na pele o lugar em que aquelas pessoas estavam, né? Inclusive, foi motivo de um debate com o professor André Caran Trindade, porque eu assisti a uma banca
E em nosso grupo de orientandos, o professor André Caran, ele mantinha um grupo de orientandos, e naquele grupo lá do WhatsApp, eu perguntei onde estava o orientador daquela dissertação, daquele projeto de pesquisa. E, evidentemente, que a pergunta foi interpretada como se eu dissesse: a responsabilidade é do orientador? Eu tive que esclarecer que não foi isso que eu quis dizer, né? A interpretação que está aí presente. A responsabilidade não é do orientador, por óbvio, mas a gente notava claramente a ausência do orientador. Não estou buscando os motivos por que ele estava ausente, tá? Porque se o orientando não busca o orientador, ele também não vai mover uma palha, ele vai deixar para mover palhas no dia da banca. E aí é tempestade, né? É furacão Aida varrendo você. Então, era isso que eu queria levantar, já antecipando o momento em que estarei eu em uma banca. E, por sorte, o meu orientador, até aquele momento, foi o professor André Caran. Então, eu estava tranquilo, inclusive, para perguntar onde estavam os orientadores dos outros colegas que passavam por aquelas situações. Então, eu observei algumas situações ao longo dessas bancas em que era sofrível, era o cometimento de erros os mais simplórios possíveis, que demonstrava claramente que o mestrando não estava nem aí para o projeto dele e não fazia o básico do básico. Imagine discutir ideias, imagine discutir propostas de trabalho junto ao seu orientador. Por isso eu ter perguntado e por isso eu falar do orientador nesse momento e falar da dor dos outros. Eu vi um colega fazer a defesa da sua dissertação, que a dissertação tinha 380 páginas. Nem uma tese, doutorado, talvez eu chegue a isso. Claro, chego, mas numa dissertação. E aí, Gabriela, a gente observou que esse colega, ele pegou um capítulo de um trabalho que ele fez ao longo do mestrado e encaixou na sua dissertação, mas que não tinha a menor relação com a dissertação. Ele apenas achou bonito o título e colocou. E isso só veio à tona no momento da defesa da dissertação dele. Aí eu perguntei, caramba, onde é que estava o orientador do cara? Onde é que estava? Bom, depois eu conversei com ele e me disse que o orientador não estava. Que ele até tentou, mas não conseguiu. Não sei quais os motivos. Mas ainda assim não justificava aquela situação. Então é essa dor dos outros que eu falo, que é interessante para a gente que está começando na pesquisa, acompanhar essas exposições, porque você vai ali corrigindo, você vai aparando arestas dentro do seu trabalho para que ele possa caminhar de uma forma consistente, né? Ô, professor. Sim, Felipe. Se fosse só na Bahia que acontecesse essas coisas, tava ótimo, mas eu vou te dizer que aqui em São Paulo acontece também direto aqui, hein? Sim, com certeza, né? Com certeza que essas coisas acontecem aí pelo Brasil afora, pelos os tais pesquisadores, isso com certeza acontece. Mas é a pergunta que eu fiz naquele momento em que o professor André Caran Trindade, eu vou citá-lo muito aqui, porque ele ainda é meu orientador, em que pese não estar mais oficialmente, ele pegou pesado comigo, dizendo, Luciano, as suas premissas estão equivocadas. Ele foi naquela interpretação de que eu dizia que o orientador estava sendo incompetente. Longe disso, né? O que eu disse foi que o orientador estava ausente. O motivo dessa ausência, aí a gente teria que discutir. Mas, enfim, no fim das contas, o colega teve que praticamente refazer a dissertação dele, tirar aquele capítulo que não tinha relação com o objeto de pesquisa. Acho que era o afã de escrever, de me dizer que eu tenho 300 páginas. E interessante, porque nos grupos de WhatsApp, ele dizia isso se pavunhando. A minha dissertação tem 360 páginas. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, 360, tem alguma coisa errada. Não deu outra, assisti a anca dele e realmente tinham muitas coisas erradas. Não foi só esse erro, né? Então, assim, dos pequenos erros de formatação, as coisas mais complexas, que é a organização de ideias e etc., ele acabou cometendo, e estava claro ali que ele não teve uma orientação. E, além de não ter uma orientação, ele foi incapaz de trabalhar, digamos, sozinho, né? Porque ninguém...
até contrariando minha fala aqui, na fala do Guilherme, no último encontro nosso, ninguém trabalha sozinho, não. Tanto é que eu convoquei, ultimamente eu estou com 3 amigos aqui em casa, que eu estou dialogando com eles o tempo inteiro. O Ferdinand Lassalo, o Conrad Hess e o Marcelo Catoni estão aqui comigo o tempo todo nesse diálogo. Então, a minha pesquisa não está mais solitária. Eu falei dos horizontes, né? A gente chega no mestrado cheio de ideias para pesquisar, e quando você define qual é a sua ideia, como eu defini que eu ia trabalhar a questão do adolescente em conflito com a lei, e observe, gente, eu estou falando adolescente em conflito com a lei, não estou falando adolescente infrator, tá? E eu vou explicar mais à frente o porquê disso. Então, dentro da pesquisa, outros caminhos vão surgindo. Ainda que você faça um projeto, um bom projeto, um projeto sólido, que passa por uma banca de qualificação e é aprovado, está interessante, vamos seguir nesse caminho, mas ainda assim os caminhos são muitos, mesmo dentro da pesquisa você acaba, de uma forma ou de outra, elegendo uma outra temática, claro, relacionada à temática geral, mas você acaba buscando outros caminhos, outros horizontes surgem dentro da sua pesquisa. Como eu citei há pouco aqui, assim, Marcelo Catoni, que eu já antes, mas agora eu li de forma mais cuidadosa, fazendo fichamento, etc. E o Marcelo Catoni abriu outros horizontes para a minha pesquisa, tá? E, claro, como eu falei, esses novos horizontes acabam te levando também aí para amizades novas, desfazer-se de alguns amigos, né? Encosta lá na estante, deixa lá e trago novos amigos para o debate, para o discurso, assim, que a gente possa construir o trabalho, tá? De maneira geral, é esse caminho que a minha pesquisa tem seguido, certo? É mais uma experiência pessoal. É óbvio que vocês, certamente alguns de vocês, vão ter isso de maneira diferente, mas é um caminho pessoal dessa minha pesquisa que eu vou começar agora. Mas porque a gente sabe que nosso tempo é até 19, então a gente tem um tempinho. Aparece aí para vocês um mapa da Bahia, não é? O mapa da Bahia, ainda não? Já pode aparecer. Apareceu. Agora sim? Apareceu. Eu acho que se eu maximizar aqui... Eu tenho um caminho, Salvador até Formosa do Rio Preto. Melhorou aí, Felipe? Aumentou. Isso, pronto. Observe aí à esquerda, à minha esquerda, Formosa do Rio Preto, tá? E aí essa parte azul, que é o nosso querido Oceano Atlântico, Salvador. São 13 horas e 42 minutos. São mais de 1.000 quilômetros de distância. E na minha pesquisa de dados, eu percebi que tinha um adolescente de 15 anos cumprindo uma medida socioeducativa de internação de Formosa do Rio Preto. Então, ele foi retirado daqui, de Formosa do Rio Preto, e mandado para cumprir essa sanção judicial em Salvador. E foi isso que despertou esse interesse, né? Da justiça retirar esse adolescente, esse adolescente que está em conflito com a lei, para cumprir uma sanção disciplinar de internação em Salvador. Qual é a possibilidade de que o que prevê o estatuto possa ser cumprido a respeito da presença da família durante esse cumprimento, que pode se prolongar aí até por 3 anos. Geralmente não acontece, aqui na Bahia não tem acontecido pelas pesquisas, fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, e geralmente os juízes, a justiça acaba trazendo de volta. Mas pode acontecer. Então, a gente observar que só aqui em Salvador, Camaçari e Feira de Santana, então há um núcleo, é que eu tenho os espaços para que esses adolescentes possam cumprir uma sanção judicial, que é a internação. Isso afasta-o da sua família, afasta-o do seu ambiente, isso tira do seu locus, isso impede que haja esse acompanhamento.
se a gente pensa em uma possibilidade, e a gente tem que considerar aqui que essas unidades hoje, chamadas de CASE, né, que é Centro de Assistência, que essas unidades, elas de fato ressocializem. Opa, se travou, o professor, a internet dele travou. Vamos ver se ele vai voltar. Aí acho que está voltando. Voltei? Eu estou ouvindo Voltou. Felipe. Pronto. Mas a sua imagem e o seu áudio tinha travado aqui. Agora voltou. Então eu falava dessa distância entre Formosa do Rio Preto, né? E pegar Formosa do Rio Preto, coincidentemente, tem um adolescente dessa cidade, aqui no extremo oeste da Bahia, e ser encaminhado para Salvador, a mais de 1.000 quilômetros, a 13 horas de viagem de carro, o que impossibilita essa participação da família nesse processo em que ele está respondendo pelos atos dele, né? Diferentemente do que muitos colocam, que não é a irresponsabilidade, ele é responsabilizado sim. As pessoas aqui não buscam não ter esse conhecimento e radicalizam quando querem, por exemplo, reduzir a idade penal para 16 anos, dizendo que eles não podem ficar impunes, como se impunes eles ficassem quando cometem os atos que são equiparados a crimes, e que são muito graves, isso sem dúvida, então não poderia nunca ficar impune. Mas há toda uma legislação que protege, e há uma motivação para essa proteção, não é gratuita, e essas pessoas, eles ficam, quando acontece essa situação, que é uma situação concreta, eles ficam completamente alijados de seus ambientes, e sem a possibilidade, principalmente, do acompanhamento da família. E aí eu me deparo com uma questão semântica. Porque o que é o exílio, né? Todo mundo sabe o que é o exílio. Então, estar exilado, e para nós que nos pretendemos pesquisadores, a gente tem que ter esse rigor. A palavra exílio não serve. A palavra exílio não serve para definir o que acontece, porque o exílio eu vou ser mandado para outro país, etc. Não é o que acontece com um adolescente aqui no estado da Bahia. Ele sai de sua cidade, ele permanece dentro do seu próprio estado, nem é mandado para um outro estado. Então, o exílio não serviria para definir o que eu pretendo discutir. E aí eu me deparo com um problema, porque a palavra exílio, ela não existe. Ela não existe em nosso vocabulário. A palavra exílio, ela vai aparecer pela primeira vez no Uruguai dos anos 60 e 70, mais um país da América Latina sob uma ditadura militar, e os uruguaios que não eram mandados para fora do país, mas que eram banidos de si mesmos, porque permaneciam dentro do Uruguai, porém, completamente afastados de sua vida social, de sua família, de seu trabalho, de seus amores. Então, era um banimento dentro do país. Então, a palavra exílio, ela aparece num primeiro momento ali no Uruguai, e ela ainda não aparece em nossos dicionários, mas é uma palavra que ela consegue abarcar o que eu pretendo escrever, o que eu pretendo pesquisar, quando se trata de falar de um adolescente que se envolve com uma situação que exige uma ação judicial, né, em que ele acaba sendo internado e mandado para um processo de ressocialização. É uma nomenclatura que substitui, claro, se ele é cercado por todo um sistema de proteção, eu não digo que ele comete crime, eu digo que ele comete um ato infracional, e por esse ato infracional ele responde. Que eu não falei no princípio para vocês, mas
e isso também, de certa forma, me aproximou do tema, eu sou policial militar. Eu trabalhei na Polícia Militar, sou capitão da Polícia Militar, e trabalhei por 30 anos na Polícia Militar, tá? E ao longo desses 30 anos eu acabava tendo contato com essas situações. Na verdade, nunca aprofundei a ponto de pensar o que poderia acontecer, etc., porque a Polícia Militar, ela fazia o seu papel, tomava o seu papel institucional, e a partir daquele momento que o adolescente era entregue em uma delegacia especializada ou a um conselho tutelar, depender da sua ação, a gente não mais se preocupava com aquilo. Eu raramente pensava naquelas situações, tá? Cumpríamos o nosso papel e tudo resolvido. E hoje eu vejo que não era assim, não era bem assim, tudo resolvido. Então, isso também acabou me trazendo para discutir o que é esse exílio, né? Esse afastamento desse adolescente, de 12 a 17 anos, afastamento do seu ambiente, e qual é o impacto disso em sua vida. A gente praticamente não pensa muito sobre isso. Então, a palavra exílio, ela veio para se encaixar na minha pesquisa, né? E aí eu vou ter que trabalhar isso, porque estamos fazendo uma pesquisa científica, e eu me utilizo de uma palavra que não existe em nosso vocabulário. Sim? Só uma pergunta para ver se eu entendi. A palavra exílio, ela é um isolamento, só que dentro da mesma região, do mesmo país. Aí o exílio seria fora em outro país, né? O cara saiu do país dele. É isso? Exato, Felipe. Exato. Porque se você busca a definição de exílio no dicionário, vai ser exatamente esse, né? Ser mandado para um outro país. E aí, como os uruguaios, naquele momento lá da sua ditadura militar, eles não foram mandados para outro país, mas, independente disso, ficaram em situações, como a gente vê aí nesse pequeno poema, né, de ser completamente banido de si mesmo, se afastar. Então, a gente utiliza o exílio, porque eu pego um adolescente de uma cidade bem distante e mando para Salvador. Um adolescente de 16 anos, que nunca esteve aqui no extremo oeste, a 1.000 quilômetros de Salvador, ele não sente nem o cheiro do mar, nem imagina quando é que ele vai, só vê o mar pela internet. Então, de repente, ele está lá em um espaço com outros adolescentes de outras cidades, mas a maioria dali, e aí ele se vê completamente fora de seu mundo. E isso já é uma punição, na verdade, né? Mas o Estatuto prevê positiva que a família tem que acompanhar esse processo. Que a família tem um papel fundamental nesse processo, para que ele retorne para a sua vida e os atos infracionais fiquem lá no passado. Só que uma família, e não se iludam, se a gente for fazer uma pesquisa mais profunda, não é o meu objeto de pesquisa, mas se eu buscar, eu vou perceber que aqueles adolescentes são filhos de famílias humildes, hipossuficientes. Imagine você sair de Formosa do Rio Preto, pegar um ônibus para rodar 13, 14 horas para ir a Salvador ver o filho. Não vai porque não tem condições sequer de se alimentar por lá. Imagine pagar passagem, etc. Então o filho fica lá completamente exilado mesmo, completamente abandonado nesse sentido. E isso, obviamente, que viola os seus direitos. Bem, então, como a gente colocou, né? Essa situação do exilado ser um ser estranho. É um ser estranho. Eu vou chegar em um ambiente com mais 70, 50... Hoje a última vez que eu observei, tinha em torno de 70 adolescentes lá em Salvador. Então, ele chega em um ambiente completamente estranho para ele. No linguajar, nos costumes, nos hábitos daqueles meninos que estão à volta dele, nos hábitos das pessoas que estão ali para cuidar dele. Né? É uma coisa que deve ter um impacto psicológico muito grande. Talvez por isso mesmo, geralmente não demoram essas ações, a depender das circunstâncias, é óbvio, né? Um adolescente que estupra e mata, é claro que ele não vai cumprir só um mês. Possivelmente isso não vai acontecer, vai ficar muito mais tempo. Mas tem outras situações em que ele vai para esse processo de socioeducação, essa medida socioeducativa, de internação, e que ele fica por um mês, 2 meses,
até por conta de ausência do Estado em resolver isso. Outro dia eu conversava com um sobrinho meu, que é vereador, numa cidade pequena, próxima daqui, e aí ele me falava assim, não, eu vou a Brumado para pegar o rapaz lá de 15 anos que está preso e trazer para cá. Aí eu falei assim, como assim? Você é vereador, você nem polícia é. O que você vai fazer em Brumado e pegar um adolescente? Aí ele disse, foi porque o juiz liberou ele. Ele cometeu um roubo e esfaqueou uma pessoa. E aí o juiz liberou. Eu falei, mas o juiz liberou? Ele disse, liberou porque não tem onde colocar. Liberou, aí mandou, entregou para a família. Quer dizer, um adolescente, 15 anos, esfaqueou e roubou um celular. E o juiz acabou mandando para casa, depois de algum tempo, lá, com o conselho tutelar, acompanhando, etc., acabou mandando para casa para que ele, enfim, voltasse para casa. E o político, claro, né, acompanhou, porque aí o político garante os votos dele na próxima eleição, vai fazer a média lá com a família do adolescente. O juiz não mandou para Salvador. Brumado fica a 600, 500 quilômetros de Salvador. Seria a mesma situação de Formosa do Rio Preto, a 1.000 quilômetros de Salvador. E eu pego um adolescente e retiro lá do ambiente dele e coloco em Salvador para cumprir uma medida socioeducativa, provocando esse exílio, provocando esse estranhamento. E não há, como eu disse aqui, um estudo sobre o impacto disso na vida desse adolescente, né? Ainda que seja por 30 dias, por 2 meses, por 3 meses, porque esse processo ele sempre é reavaliado, tá? Pelo menos é o que está dentro desse sistema de proteção do adolescente. É um processo que é reavaliado frequentemente para ver a necessidade da manutenção daquela medida socioeducativa. Porque, não nos iludamos, é uma medida socioeducativa de internação que é uma prisão. É uma prisão. Apenas uma questão de nomenclatura, né, de termos, como a gente colocou aqui. Porque esse adolescente, ele não é mais um menor, tá? E é todo um processo de correção mesmo. A intencionalidade, é claro, de correção. Eu chamo de medida socioeducativa, mas é uma correção. Essa imagem está no livro do Michel Foucault, e é uma imagem que foi, assim, bastante sintomática para o que eu estou pesquisando, que é essa tentativa essa intenção, essa intencionalidade de correção desse adolescente. O adolescente que furta, que rouba, o adolescente que vai mais além, que mata, que estupra, tem casos e casos aí dessas situações, ele precisa ser corrigido. Talvez essa imagem, ela serviria para ilustrar bastante um passado recente, como eu falei aqui, de FEBEM, de FUNABEM, as instituições que existiram, especialmente durante o regime militar, né, que espelhava o pensamento do regime, de correção mesmo, de que ali dentro daquelas instituições esse adolescente seria corrigido. Bom, qualquer leitura acerca do tema, vocês vão perceber que estava bem distante, muito distante de uma correção. Se fosse a intencionalidade de uma árvore dessa aí, na verdade, ela sairia mais curvada ainda, né? Por isso, ser chamado de escolas do crime, as FEBEMs, as fundações que deveriam existir para dar essa assistência. E é um retrato que se desenvolveu ao longo de toda a história do Brasil, né? E é isso aqui. Esse caminhar de menor para adolescente em conflito com a lei. Isso encerra muita coisa. Isso não é apenas, ou não são apenas palavras. É toda uma mudança de atitude. O Guilherme tem um livro chamado Constitucionalismo de Ficções, tá? Certamente vocês aí já devem tê-lo lido. Dá para ver? Acho que está meio... Ficou embaçado a imagem. Mas a gente conhece. Então a gente viu ali
ele, juntamente com o professor André Caran, tratando dessa história do constitucionalismo a partir de alguns romances que eles escolheram, né, a depender do que eles pretendiam. E eu costumo dizer o seguinte: essa história desse menor e esse longo caminho até ele se tornar adolescente em conflito com a lei, ela retrata, na verdade, todo um histórico do desenvolvimento da própria sociedade brasileira. E assim, eu fecho a minha pesquisa a partir da República. Eu desprezo o período anterior de Império, etc., porque senão seria uma amplitude enorme que talvez não, certamente eu não daria conta. Então, eu começo a analisar a história do menor e agora, até confluir, até chegar aqui no adolescente em conflito com a lei, a partir da República. E por todas as leituras feitas, eu consigo perceber uma história do próprio desenvolvimento da sociedade brasileira. A questão política, a questão social. Então, se você pega essa história do menor, lá nos anos 20, está aí a figura do Bernardino, né? Um garoto de 12 anos que, em Bachate, nas ruas do Rio de Janeiro, que se pretendia moderna, né? Rio de Janeiro dos anos 20, pretendia se tornar a Paris, né? A Avenida Pereira Passos, o prefeito Pereira Passos, que ia construir uma Champs-Élysées lá no Rio de Janeiro, tá? Uma cidade-luz. E aí um garoto de 12 anos, a gente não pode perder de vista que é um garoto negro, certo? A gente não pode perder de vista que nós estávamos aí há pouco mais de 20, 30 anos da abolição da escravidão no Brasil, sem decidirmos o que íamos fazer com tantos negros, para onde eles iriam. Então, a vagabundagem para o Estado proliferava-se no Rio de Janeiro. Tem um livro do Sidney Chalhoub chamado Cidade Febril, que retrata muito isso. E o Bernardino engraxa o sapato de um homem branco, e esse acha que não precisava pagar. Provavelmente, na cabeça dele, a escravidão ainda estava em vigor, e ele achou que não precisava pagar. O Bernardino não aceita a situação e joga a tinta do sapato lá no terno branco do carioca sob o Rio 40 graus, que queria parecer parisiense. O que acontece? O Bernardino é preso e colocado em um xadrez com um sem número de adultos. Não precisa a gente viajar muito para poder imaginar o resultado disso, né? E o pior, não precisa a gente ir para lá, para os anos 20 do século passado, para ver isso, porque se a gente buscar um pouquinho aí na literatura, nos jornais, a gente vai encontrar fatos parecidos de criança, de adolescente, menina sendo colocada em xadrez com um sem número de homens enfurecidos que estão lá dentro. O resultado é que o Bernardino é violentado e brutalizado, enfim, toda uma situação que acaba levando à discussão acerca da idade penal. Vamos aumentar a idade penal para 18 anos. É um retrato da nossa sociedade. É um retrato de uma sociedade ainda extremamente ligada às raízes, né, de um Estado escravocrata, de um Estado patriarcal, que ainda vê o negro como um elemento descartável. E aí, ao longo de todo o século XX, mesmo com a chegada de Vargas, mesmo com o processo de industrialização do país, mesmo sob uma democracia a partir de 46, com o fim da era Vargas, o olhar sobre o menor sempre foi esse. Uma espécie de adulto em miniatura. Então, atribuía-se a ele todas as responsabilidades. O tratamento era esse. Era um ser completamente sem direitos. E é isso que caracteriza essa caminhada. Tá? Então, é por isso que você chega e diz menor, e aí você sofre impacto. Menor não, adolescente em conflito com a lei. Veja só, eu busquei o juizado, a vara da infância e da juventude em Guanambi. E em conversa com a pessoa que me atendeu lá, eu pegar alguns dados, em um momento eu dei uma derrapada e falei, adolescente infrator. Aí ela falou assim, não é adolescente infrator, é adolescente em conflito com a lei. Na hora eu senti um impacto. Depois ela veio com um argumento.
Esse é negócio desse pessoal dos direitos humanos. Olha só, ela trabalha na vara do juizado e da infância. Isso é negócio desse pessoal de direitos humanos, que é esse negócio de adolescente em conflito com a lei. É menor mesmo, adolescente infrator, é infrator, porque veio uma gradação de menor, eu passei para um adolescente infrator, e menor tem toda uma carga valorativa aí, né? Porque não é todo garoto de 12, 13, 14 ou 15 anos, até os 17, que é menor. Quem é o menor? Quem é esse menor que era mandado para a FEBEM? Então, não imaginemos que o menor de um grande empresário, ou a criança, o adolescente, o garoto de 16 anos de um grande empresário em São Paulo, em Rio, Salvador, é menor. Não. Menor é aquele menor que está na rua. É um negro, é um abandonado, é aquele que a família não consegue controlar, não consegue segurar. Na verdade, é uma criminalização da pobreza, né? O pobre garoto, o pobre de 16, 17, e que está na rua porque é pobre, em sua maioria, ele é que vai ser criminalizado, ele é que é o menor. Então, há um tratamento diferenciado. E a proposta do Estatuto, tá, é de que a proteção se estenda a todos, Então, há toda uma aura em torno desses garotos entre 12 e 17, 18, até completar os 18 anos, que têm poder aquisitivo. Mas aqueles que não, para eles, FEBEM, que foi criado no regime militar. Para eles, a FUNABEM, que é o sistema nacional desse cuidado. Para eles, tem essas situações. Então, esse o menor, ao longo aí de toda a história da República. E quando eu digo que você consegue enxergar a evolução, né? Você consegue enxergar o caminhar dessa república através de um estudo sobre o menor, é por conta de como que a sociedade cuidava disso, como que ela tratava disso. No regime militar, por exemplo, depois que o regime militar na verdade, as instituições internacionais, a ONU, a Unesco, começam a criticar o sistema que existia aqui no Brasil, chamado de SAM, Sistema de Assistência ao Menor, o regime militar vem com a intenção de substituí-lo e cria a FUNABEM. E descentraliza esse cuidado, transferindo para os estados, as FEBEMs, certo? Mas tudo sob a luz da Lei de Segurança Nacional. Então, a intencionalidade continua sendo a mesma. Primeiro, de reprimir, né? De ser uma coisa paternalista no sentido de punição e não de cuidado efetivo. Então, era de afastar, de retirar esses indesejáveis, como diz o Sidney Chalhoub lá em Cidade Febril, de retirar esses indesejáveis de circulação e não de cuidar efetivamente deles. Até que, com a reabertura política, a partir da meados da década de 80, né, como todos sabemos, há toda uma mobilização para que esse olhar sobre a criança. Mas não é o olhar sobre a criança que está mudando, é um olhar de toda a sociedade. Nós saímos de um regime ditatorial, que muitos insistem em negar que exista, né, ou que tenha existido, melhor dizendo, e muitos querem que volte, por incrível que pareça, a gente ouve ainda essas situações. É a sociedade que se modifica, tá? Em nome aí dessa genérica democracia, mas que se tenha um mínimo de liberdade, de evolução social, para que esse adolescente deixe de ser menor e se torne... É uma situação transitória. Quando eu criminalizo o menor, praticamente é uma situação estática. Ele não vai voltar, ele não vai chegar a lugar algum, né? Não vai ser sempre indesejável. O adolescente está em conflito com a lei. É uma mudança paradigmática muito grande. É uma mudança completa, mas não é uma mudança completa só em relação ao menor, em relação à criança e ao adolescente. É isso que eu quero trazer.
porque ainda tem posições contrárias. Nós temos projetos e mais projetos aí em nossos poderes para que a idade penal seja reduzida para 16 anos. Já foi de 12. No caminhar, já foi de 12. Nós pesquisamos diversas situações. Já foi uma presunção da criança e adolescente ter conhecimento ou não, já foi de 8. Situações em que a criança de 9 anos que cometeu uma situação considerada como crime, ela poderia vir responder, depende do discernimento dela. Olha só, né? Então a gente caminha para uma situação, a gente vê um crescimento da própria sociedade, da legislação social, econômica, cultural, mas ainda temos forças que buscam retornar a essas situações. Né? Quando eu falo de menoridade penal, sem dúvida, não é distante dessa situação, não, de ter um retrocesso mesmo no sentido de cuidar desse adolescente, mas, na verdade, é um retrocesso social. E não podemos dizer, na minha pesquisa, eu vi que tem uma proposta de emenda de 2019, que é encabeçada pelo senador Bolsonaro. Eu esqueci o nome, o primeiro nome dele lá, o 01. Mas, já em 93, 3 anos apenas de criação do ECA, nós temos uma proposta de emenda que ainda está no Senado até hoje, também com esse intuito de que nós tenhamos a maioridade penal para garotos de 16 anos de idade. Então, gente, há todo um trajeto para transformar o menor em adolescente em conflito com a lei. E isso envolve uma série de medidas, uma série de ações, mudanças radicais, inclusive culturalmente. Claro que é uma luta, é uma constante, não é? Afinal de contas, como diz o Marcelo Catoni, Gepeto, que eu disse ao pessoal aqui que está aqui comigo dialogando agora com frequência, eu juntei o Marcelo Catoni ao Ferdinand Lassalle e ao Conrad Hess para poder discutir essa questão aí do direito. Se o direito está acima da sociedade, é fruto da sociedade, está dentro da sociedade. Então, como é que é isso, dele ser efetivo, não ser efetivo? Enfim, a gente está construindo lá um capítulo e, como eu disse e repito, agradeço a você essa indicação dessa leitura. Mas estamos. Então, eu não me considero, gente, um pesquisador de direito em direito e literatura, tá? O caminho que me levou, apesar de eu gostar muito disso, né? Mas o caminho que me levou para lá foi meio que arbitrário, porque eu entrei no mestrado, a partir da minha pesquisa, indiquei um orientador, mas a instituição me disse, não, aqui não é você quem escolhe, não é você quem escolhe o orientador, não. Nós é quem escolhemos. E me disse que o meu orientador seria André Carano Trindade. Aí me disse o seguinte, olha, é bom que você cobre o seu orientador. Então, a minha intenção do grupo de pesquisa era estudar democracia, etc, etc. Aí disseram, não, acompanhe seu orientador. E cá estou eu no sertão, já no quarto semestre, né? No sertão. E escrevi algumas coisas a esse respeito que eu vou mostrar aqui mais à frente. Mas apesar de não ser um pesquisador efetivo aí na área do direito e literatura, é na literatura que eu encontro uma série de elementos. E, olha, esses elementos estão lá na minha dissertação, tá certo? Eu encontro uma série de elementos para robustecer o meu trabalho, para motivar, para me dar novos caminhos, novos horizontes, por aí. E aí, lendo esse romance do Joaquim Manuel de Macedo, A Luneta Mágica, em rápidas palavras, o protagonista, ele enxerga mal pra caramba, ele não enxerga quase nada, não enxerga um palmo à frente do nariz. E aí um amigo diz para ele que tem um mágico, tem uma figura aí mitológica que ia resolver o problema dele. E faz para ele uma luneta. Essa luneta, eu consigo enxergar tudo perfeitamente. Agora, se eu fixar a luneta por mais de 3 minutos, e ele é orientado para isso, se eu fixar a luneta por mais de 3 minutos, em qualquer objeto, em qualquer pessoa, aí o universo se abre. Ele consegue enxergar tudo. Tudo. Então, ele fixa na irmã, na mãe, no pai, no irmão, na namorada, e vê todos os podres, aqueles podres que ninguém revela para ninguém, ele consegue enxergar com a luneta. E, porra, o cara fixa lá na Roda dos Expostos. A Roda dos Expostos é uma instituição lá do período medieval,
criada lá na Itália e depois veio para Portugal. E, claro, né, se veio para Portugal, veio para o Brasil. E, pasmem, ela permaneceu ativa até os anos 50 do século passado. Em 1950, elas foram desativadas e proibidas. Mas ela estava lá, a mulher engravidava, tinha o filho, não queria jogar fora, ia lá na roda dos esposos, um cilindro com a boca para fora, eu punha o bebê ali dentro, girava o cilindro e o bebê estava do lado de dentro. A pessoa lá dentro, geralmente freira, alguma instituição religiosa, ou então instituições particulares, pegava esse bebê para tomar conta, certo? E aí o protagonista do Joaquim Manuel de Macedo acha de fixar a luneta mágica dele nenhuma dessas rodas dos esposos lá do Rio de Janeiro. O resultado está aí, né? Ele enxerga, é uma antecipação das FEBEMs, né? Uma antecipação das FEBEMs. Ele mostra o que de fato acontecia ali, e é uma instituição que, essa história do Manuel de Macedo, ela passa no Rio de Janeiro nos anos 20, então ainda assim, com todas essas agruras que ele demonstra lá com a sua luneta, ele relata, e ainda assim ela permaneceu ativa aqui no Brasil até os anos 50 do século passado. Então, essa passagem do romance do Joaquim Manuel de Macedo me deu, assim, um caminho, uma luz para eu escrever acerca da Roda dos Esposos. Eu tenho lá como um prólogo dentro da minha dissertação, não vou, claro, escrever um capítulo, é uma espécie de uma rápida história do antes, porque eu começo a minha pesquisa a partir da República, mas e o que ficou lá para trás? E o que se passou durante o Império? Né? Até eu chegar lá em Cabral. Então, assim, para tentar fechar esse ciclo, eu trago uma discussão acerca da Roda dos Esposos, que dá uma ideia geral para o meu leitor e para a minha banca do que veio antes, que a gente não caiu ali de paraquedas e já começa a falar da situação. Eu trago, assim, um retrato desse processo anteriormente. Eu falava do Rio de Janeiro e da vagabundagem do Rio de Janeiro, né? Então, na pesquisa, eu chego aqui a um chamado Álbum das Meninas, e a escritora Amélia Rodrigues tem um poema que ela retrata bem esses vagabundos, tá? A preocupação era com a sociedade. Essas jovens brasileiras certamente não eram as meninas que trabalhavam como domésticas, que eram exploradas sexualmente, não eram as meninas lá dos herdeiros dos engenhos, herdeiras dos grandes cafeicultores, herdeiras dos novos industriais, o Rio de Janeiro se industrializando, o Brasil se industrializando nesse momento aí, dos anos 20. Então, a preocupação com esses vagabundos e esses meninos espalhados pelas ruas do Rio era a proteção a essa sociedade, né? Então, não é casual que a Amélia Rodrigues ela escreva lá um álbum de 28 de fevereiro de 1199, tá? Esse processo ainda de habituar-se a um novo país sem a escravidão, é que ela escreve esse poema e traz para mostrar o quanto essa vagabundagem estava espalhada e estava se espraiando pelas ruas do Rio de Janeiro. Capitães da Areia. Inicialmente era o meu romance, inicialmente era nele que eu ia me debruçar, era ele o meu farol, né, para minha construção, quando eu tinha a pretensão de aprofundar-me exatamente em direito e literatura, mas com o caminhar, tá, eu acabei por desistir. O meu orientador ele é muito taxativo. Me recordo, Guilherme, que eu mandei para ele um projeto de pesquisa, ainda em busca, eu mandei para ele. Além de direito, eu sou graduado em História também. E em História, eu pretendia discutir o trabalho escravo aqui nos campos de algodão, Guilherme, você é novo aqui na região, mas a Guanambi se tornou uma cidade, até certo ponto, próspera, a partir dos anos 60, com a produção de algodão aqui no chamado Vale do Iuiú, à beirada aí do Rio São Francisco.
Então, assim, foi uma riqueza muito grande na época. E Guanambi capitalizou tudo isso, né? Guanambi não planta um pé de algodão. Mas o produzido aqui vinha para cá. As pessoas daqui é que se enriqueceram com esse algodão. E aí, a prática do trabalho escravo, do trabalho adolescente, do trabalho análogo ao de escravos, né? Essa era a minha pretensão. E eu mandei o projeto para o professor André Caran. Em menos de 2 minutos, ele me respondeu: não, isso aí é um projeto, não é de... Falei, beleza, sigamos. E nesse caminhar, comecei a pensar em Capitães da Areia. Essa capa aí, ela é antiga, certamente vocês estão habituados, certamente todos vocês devem ter lido Capitães da Areia, né? Vocês provavelmente estão habituados a esta capa aqui, que é uma edição mais nova, mas essa capa azul, tem os garotos jogando capoeira na beira do mar, não sei se dá para ver, tá meio turvo. É porque eu tirei o fundo. Mas, enfim, é uma edição nova que tem. Essa capa, eu fiz questão de colocá-la porque eu tenho uma relação sentimental com ela. Foi o primeiro livro, foi o primeiro Capitães da Areia que eu li, lá ainda garoto, ainda adolescente. Então, essa capa eu gosto de trazê-la porque ela me traz a esse momento lá de adolescente e lendo Capitães da Areia. E o Jorge Amado traz uma obra fantástica sobre essa questão. A história se passa nos anos 30, né? Brasil em processo de modificação, um regime novo se estabelecendo, depois em 34, em 37, toda uma mudança política, o Vargas ascendendo ao poder ali, devagarinho, até dar o golpe em 37. E o Jorge Amado, ele é comunista, né? Ele é comunista, ele é afiliado ao comunismo, ele é premiado com a medalha lá do Stalin. Então, ele tem todo esse processo aí de comunismo. E imagine só, nos anos 30, se hoje, pleno século 21, 2021, a gente está falando em comunismo, os comunistas vão tomar, a nossa bandeira jamais será vermelha, e etc. Imagine nos anos 30, né? Imagine nos anos 30, com a Revolução Bolchevique ali fresquinha ainda. E plano Cohen, e, enfim, comunismo querendo tomar conta do Brasil. O Jorge Amado vem e escreve uma obra de cunho bastante sociológico, onde ele vai criticar muito o Estado, a forma como o Estado cuida desses adolescentes, que eram os donos das ruas de Salvador. O Pedro Bala, o pai, foi morto num confronto com a polícia, exigindo direitos e etc. Então, há todo um cenário aí de discussão que o Jorge Amado conduz com a sua obra, que está em torno disso, né? Desse processo de crescimento do Brasil, dessa presença comunista, que era muito forte, a história do Júlio Prestes, da coluna Prestes, etc., tudo isso era muito presente na política brasileira. Naquele momento realmente era presente. Hoje são os delírios que conduz aí o povo. Mas o Jorge Amado escreve, e aí o que importa é mostrar de como o Estado trata esse adolescente. Na verdade, esse menor, né? As várias passagens em que esses menores são presos e não apreendidos, né? Hoje a gente tem isso, o termo é apreensão. O adolescente foi apreendido e não preso. Aí ele era preso, ele era torturado, ele passava a noite na delegacia, não havia nenhum cuidado com essa situação. Era apenas aqueles indesejáveis que ficavam ali pelas ruas de Salvador, furtando, roubando, estuprando. Então, a polícia queria pôr as mãos no bando de Pedro Bala de qualquer maneira. E a leitura de Capitães da Areia, devo ter lido pelo menos umas 3 ou 4 vezes, pelo menos uma vez nos últimos 10 meses aí, a leitura retrata muito essa coisa que eu quero trazer no meu trabalho de pesquisa, que é mostrar como que o Estado cuida, né, ou cuidou desse adolescente. Talvez seja uma síntese de tudo que se passa até 90, até 85, com a abertura política. O Jorge Amado, ele traz um passado, mas antecipa um futuro que ainda permanece por muito tempo. A obra é de 30, e aí nós vamos ter isso até meados dos anos 80. Então, ele traz um retrato do passado, desse tratamento que é dado, lá
de muito antes, inclusive, da República, mas já de umas cidades maiores, cidades mais desenvolvidas, e antecipam um futuro, né? Antecipam um futuro que ainda assombrou muita gente. Confesso que o meu olhar hoje, a respeito desse tema, é um pouco modificado. Vejo que há, sim, um cuidado maior, está um pouco distante do que nós tínhamos aí nos anos 80, anos 70, para trás. Ainda há muito por fazer, mas eu acredito que tem uma mudança importante aí. Sim. E aí, como eu falava, a gente tem caminhos, né? Outros caminhos vão nos levando. Ao longo desse período aí, eu tinha a ilusão de que os artigos que eu escrevesse ao longo do mestrado serviria para a minha dissertação. Era só copiar e colar, copiar e colar. Né? Não é, Guilherme? Balance mesmo, porque era um olhar bem utilitarista. As minhas leituras do Bentham e do Stuart Mill serviu para isso. Vou ser utilitarista aqui, ó. Eu vou ser feliz se eu escrever 3 artigos e os 3 artigos eu conseguir deixar lá dentro da minha dissertação. Lê do engano, vá suar a camisa, vá ler, vá estudar, porque eles não vão te servir para a sua dissertação, não. De qualquer modo, eu escrevi lá, já no primeiro semestre, eu escrevi a proposta de emenda 171 de 93, eu falei dela aí há pouco instante, né? É uma proposta de diminuição da maioridade penal. É muito interessante ler a exposição de motivos dessa emenda. É uma coisa fantástica, chega até a ser surreal a motivação que o deputado, naquele momento, dá para propor essa emenda, né? A gente vê ali bastante relacionado, bastante imbricado a questão da religião com a política, com o direito. Então, assim, a exposição de motivos que é dado para essa proposta é bem mais rica, na verdade, bem mais rica do ponto de vista de pesquisa do que a exposição de motivos da proposta de 2019, que é encabeçada lá pelo 01, tá? Há toda uma construção ideológica nessa proposta de 171, acho que é só coincidência ser 171 mesmo, e aí uma construção para tentar essa modificação. É uma proposta de emenda à Constituição que está lá no Congresso, como eu falei há pouco, há bastante tempo já, parada, certo? Eu escrevi esse artigo em uma das disciplinas, não me recordo agora. Observe que, como eu coloco aí, são filhos da dissertação, né? Você começa a pensar naquele tema e puxando aqui e ali, buscando algumas coisas que vai te enriquecendo, vai te robustecendo para poder você construir um bom texto, que você começa a ter uma visão mais geral daquele tema. Então, não é casual que eu tenha escrito esse artigo. No outro, eu trago o Dworkin, né, e a sua teoria da discriminação positiva, discriminação compensatória, em que eu discuto justamente essa situação irregular da proteção integral e a doutrina da proteção integral, que é a que nós temos hoje. É mais ou menos o que eu falei para vocês aqui, em rápidas palavras, obviamente, do que é do menor até o adolescente em conflito com a lei. É esse processo aí de uma doutrina de situação irregular para uma proteção integral. Esses 2 artigos, assim, à primeira vista, e pelo que eu coloquei, poderia servir para encaixar na minha pesquisa. Mas não, obviamente que não, a gente acaba dando um outro direcionamento, outras discussões, e foram bons como artigos, mas não serve para você encorpar ou querer aumentar o número de páginas da sua dissertação. Tá? Minha fala inicial lá do colega, eu não cairia jamais nesse erro que ele acabou cometendo. Apesar de que, se eu encaixasse, não seria tão gritante assim, o absurdo, como foi no caso dele, não, que realmente não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E no momento, a gente está lá no Grupo Sertão, a minha pretensão é escrever um artigo, já está caminhando, eu escrevi alguma coisa, devo apresentar parte dele na próxima reunião do grupo, que eu chamo de Entre Leviatã e Pichote, o sucesso do Pacto Social.
A minha pretensão é discutir o Pacto Social Robesiano, tá? A partir, aí nós estamos em Direito e Cinema, né? Que é uma discussão que a gente está tendo lá com a professora Henriette Caram, a partir do filme Pichote, A Lei do Mais Fraco. Possivelmente a garotada aí talvez não conheça, mas é um filme dos anos 80, baseado na obra do José Lozeiro, que é um jornalista, escritor, um escritor jornalista policial, e ele escreve esse livro, no qual se baseia o filme, tanto o Pichote, A Lei do Mais Fraco, quanto Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, né? Do Hector Babenco, 2 filmes. O Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, me marcou muito. Na verdade, o filme me marca, porque eu assisti como menino. É de 1980, o filme. E o filme do Lúcio Flávio, assim, rápido parêntese, eu assisti... A última cena que me chama mais a atenção é o que eu chamo de não cena. Não sei se vocês já viram o filme, mas, assim, sem dar spoiler, a última cena, o Lúcio Flávio está deitado em um catre no presídio, e 2 caras vão lá, apagam a luz e fazem o que tem que fazer, que é matar o cara. Então é a escuridão que me marca. É a escuridão do filme que me marcou. E o Babenco também grava Leviatã e Pichote, e eu quero discutir o sucesso do Pacto Social. Pode parecer um pouco contraditório. Como assim sucesso? Porque o Pichote é a história dos meninos no Rio de Janeiro, que sofrem todo tipo de violência, cometem também todo tipo de violência, homicídios, estupros, roubos, etc., mas também sofrem todo tipo de violência. Né? Essa é a história, assim, rápida passagem do Pichote. E eu falo de sucesso do Pacto Social, porque o Pacto Social é uma pretensão... Na verdade, o artigo é sobre violência e monopólio de violência. Quem tem monopólio de violência? A intenção de que o Estado, o Leviatã, tenha esse monopólio de violência. Enfim, esse é um artigo que ainda está aí caminhando, mas eu também o considero filho da minha dissertação, porque, de alguma maneira, eu trago aí a temática da questão do adolescente, a questão do menor aqui no Brasil. Bom, pessoal, é isso. Assim, foi um retrato rápido da minha dissertação, foi aí algumas inserções do direito na literatura que eu trago para vocês. Espero ter satisfeito a maioria aí com a nossa fala. Posso, de alguma forma, ter contribuído para o sucesso do Gepeto. Eu só queria, antes de passar a palavra, uma rápida palavrinha aqui sobre a pergunta do Guilherme naquele encontro passado. Não sei se vocês tiveram outro aí nesse meio tempo, quando ele pergunta por que o Gepeto atrai tanta gente, não é? E eu fiquei pensando nisso, Guilherme, Gabriela, Felipe, Júlio, Anne, ainda mais nesse momento, né, do direito prêt-à-porter, do direito prêt-à-parler, do direito sem as partes chatas, de toda essa bandeira aí que o Lenny Streck defende, de que ninguém quer ler mais nada, Agora você me vem com a ideia de eu ter que ler, eu ficar me acabando lá nos conflitos psicológicos do Raskolnikov, lá com Crime e Castigo, de ficar pensando em Reobaldo, de ficar buscando grandes... Lendo Shakespeare, no momento que ninguém mais lê Miguel de Cervantes, não é? O Don Quixote. Outro dia o André Caram falava isso, que na Espanha tem pesquisas de que cada vez menos pessoas leem Don Quixote, cada vez menos pessoas leem Grande Sertão Veredas, e por aí vai, ficaria aqui a noite inteira citando exemplos. E vocês me vêm com a ideia de que, além de eu ter que ler o manual, o Código Penal, e aí perceber se Capitu fez, se Capitu não fez, vocês querem que eu também leia esses romances, né? Então, Guilherme e colegas, na verdade, eu acho que é isso que acaba atraindo, né? Essa curiosidade de perceber o direito aí nessas entrelinhas, de perceber discussões imensas dentro dos mais diversos romances que a gente poderia citar aqui. Eu penso que é isso que acaba atraindo, assim, muita gente. Num primeiro momento, uma curiosidade, e depois vai se apaixonando, pega um romance aqui, outro ali, e, no fim das contas, está escrevendo muito, e escrevendo coisas maravilhosas,
se utilizando, né, não de forma instrumental, do que esses escritores maravilhosos produzem aí pelo mundo afora. Muito obrigado e encerro aqui, acho que já falei demais. Bom, eu queria fazer um pequeno comentário. Acho que daqui a pouco a gente vai encerrar, porque o nosso horário está acabando. Mas esse artigo que o professor está escrevendo sobre o filme do Pichote me lembrou que essa questão da criminalidade infantil, ela estava presente nos anos 30 com o Jorge Amado e ela continua presente nos filmes do cinema brasileiro no século XXI, né? Você tem o filme do Cidade de Deus, que tem uma cena assim muito impactante, que é quando o Dadinho dá um revólver para uma criança com a camisa do Flamengo, que eu esqueci o nome da criança, ela fala, hoje você vai virar homem. E aí dá o revólver para a criança e a criança mata um homem ali que estava indefeso, com medo e tal, e aí essa criança no final do filme vai montar a sua própria quadrilha, né? Então, é uma questão que está aí até hoje, né? Desde a época do Jorge Amado. Mas é porque o menino é flamenguista, tá com a camisa do Flamengo e com camisa do Corinthians, aí já viu, né? Verdade, Felipe. Realmente, é uma situação que está muito presente, né? E isso é bom, porque, de certa forma, mantém a minha pesquisa bastante atual, porque, sem dúvida, é um problema recorrente, não tenha dúvida nenhuma de que é. Bom, mais alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não, a gente vai... Vamos Fê, encerrar. só para encerrar, de novo, Luciano, obrigado pela presença. Ainda bem que eu consegui chegar aqui umas 6h20 ainda te ouvir mais um pouco. Eu queria te parabenizar, eu sinceramente não conhecia a sua pesquisa como agora eu conheço. E a tua formação em história, eu acho que ajuda, né, muito a fazer uma pesquisa de fôlego mesmo, né, nesse sentido, porque, ainda mais depois do livro que eu te indiquei, do Catone, a gente descobre que essa visão que a gente tem, né, de que é a mesma, e aí já me começa a vir um ranço, é a mesma ideia de querer dividir teoria e prática, as pessoas querendo falar, mas uma coisa é a lei, a outra coisa é a realidade. Eu falo, mas querido, as coisas se imbricam, né? Por mais simbólica para inglês ver que seja uma lei, ela tem efeitos. Ela pode ter uma efetividade muito rarefeita, ela pode ter uma efetividade negativa, como, por exemplo, no caso das leis antitráfico de escravos que o Brasil sancionou, ao mesmo tempo que trouxe o maior número de escravos para o seu território, né? Pode não ter feito o efeito que queríamos, mas serve hoje, por exemplo, para mostrar a contradição performativa, né, se a gente for colocar em termos de teoria da linguagem, que o constitucionalismo sofre no nosso país. Então, o ECA existe, o ECA é efetivo na medida em que existem disputas interpretativas, né, sobre ele, dele e nele, né? Não só sobre dele e na legislação, dentro da legislação. E é muito interessante a efetividade do ECA. Eu sei que eu estou ultrapassando, mas são mais 2 minutos. Essa conversa que você viu, Felipe? Essa conversa que você citou com a funcionária daqui de Guanambi, ela mostra muito bem como é esse conflito de efetividade. São conflitos narrativos. Ela enxerga o ECA como uma frescurinha dos direitos humanos. Na medida em que ela fala que essa história de adolescente em conflito com a lei é um negócio de o pessoal dos direitos humanos, já fica muito claro qual é a posição dela perante isso. É aí que se tem que se examinar a efetividade da Constituição,
e das leis. É nesses conflitos concretos. E eles são conflitos concretos, eles acontecem na nossa vida. Né? Muito boa essa pegada histórica. Queria lembrar que a lei do ventre livre, que a gente poderia pensar como um precursor do ECA, chamava o menor liberto de ingênuo. Era o ingênuo. O ingênuo não precisava ir para a escola. Né? O senhor de escravo, dono da mãe, não tinha obrigação de colocar essa criança na escola. Com a Primeira República, né, a República Brasileira, que foi uma república mais ridícula e liberal, que foi na conta, para variar a vanguarda do retrocesso, né? Enquanto o Estado liberal estava em queda, em crise, a gente resolve fazer uma Constituição enxuta, que não garante nem educação e socorro público que tinha na Constituição Imperial. Então é um retrocesso em matéria de direitos sociais. Não tivemos nada disso. Que bom que você citou. E os dois primeiros presidentes foram militares ainda. Né? E que bom que você citou o Capitão Gereia, porque eu acho que é muito sintomático. E por último, eu falei que eu ia falar por último, tem mais uma coisa por último. Né? Porque essas pessoas que dizem que defendem direito das crianças, né, que gostam de chamar os inimigos, né, de estupradores de crianças, de pedófilos, de quem querem corromper as criancinhas, essas mesmas pessoas, elas não hesitam em dar um tiro na cabeça dessas crianças. Né? A questão é quando. Né? A questão não é que essas pessoas amam crianças. Não, elas amam as crianças delas. Elas não amam as crianças. Elas amam as crianças do condomínio de luxo delas. Né? Quem ama criança não defende assassinato, fuzilamento, né? Tortura e encarceramento de criança. É isso. Bom, revoltado. Como sempre, revoltado, Guilherme. Bom, gente, acho que era isso. E vamos encerrar por hoje. Obrigado, professor Luciano, por estar aqui com a gente. Contribuiu bastante com a sua exposição. E é isso, gente. Semana que vem, eu acho que vai ter. Semana que vem tem de novo. E é isso. Tchau. Obrigado, queridos. Uma boa noite. Um beijo. Obrigado, Luciano. Valeu, até a próxima.